tudo que você pensa sobre masculinidade pode estar errado. Me responde uma pergunta. Quem é o seu coach de masculinidade preferido? Gabriel Breyer? Fê Alves? Pinho? Todos esses homens são incríveis e carregam a reputação de homens alfas, possuindo histórias impressionantes. Mas todos esses homens são peixes pequenos comparado ao verdadeiro alfa. Ou melhor, o alfa e o ômega, Jesus Cristo. E neste vídeo, nós vamos abordar 6 coisas que te ajudarão a evoluir como homem e comprovarão que Jesus Cristo é o maior exemplo de masculinidade da história. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Jesus não era bonzinho. Esse é um grande equívoco que provavelmente já deve ter ocorrido com qualquer indivíduo. Achar que Jesus é somente paz e bondade, representando nenhum tipo de ameaça. Mas é aí que você se engana, pois Jesus era o equilíbrio perfeito entre o leão e o cordeiro. Jesus ajudou muita gente através de sua bondade, como curando vários enfermos, por exemplo. Mas também enfrentou muitos fariseus e heresias na época em que habitou aqui na terra. Basicamente, um homem que sabia quando precisava ser firme e quando não. E o maior exemplo que temos da sua fúria foi o episódio que ocorreu em Jerusalém, onde Jesus se deparou com uma cidade de líderes religiosos corruptos e o templo daquela cidade, que antes era um lugar sagrado de adoração e enaltecimento a Deus, acabou se transformando em um mercado cheio de vendedores hipócritas. A casa do Senhor tinha se tornado um lugar de negócios e exploração financeira da fé, despertando assim o leão que estava adormecido dentro do cordeiro. Jerusalém, a cidade da fé, que era repleta de justiça, agora é uma meretriz! Vocês não sabem! Vocês não ouviram! Jesus expulsou os comerciantes do templo, virou mesas. E um detalhe interessante desse momento que o torna mais intenso é que no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 15, é mencionado que ele fez um chicote de cordas, expulsando todos do templo, e em seguida ainda ensinou as pessoas e curou aqueles que se encontravam em uma situação de enfermidade ali em Jerusalém. Mano, isso é que é ser um homem de verdade. Você não deve ser bonzinho. Contudo, isso não significa que você deve se tornar arrogante por ser mais forte ou inteligente que os demais, e sim agir quando realmente for necessário. O que eu vejo muito em caras dessa geração é que eles revidam por qualquer besteira que comentem a respeito deles. É uma desgraça? Sim, é uma desgraça. Entretanto, você vai dar bola para todo comentário ruim que fazem sobre você? É pura perda de tempo. Você só irá somente se rebaixar dessa maneira. Seja superior, seja o equilíbrio entre o leão e o cordeiro, que nem Jesus Cristo, e mostre somente o leão nos momentos certos. Ele tinha força e resistência descomunal. Jesus suportava jejuns longos, passando 40 dias sem comer no deserto, para você ter uma noção. Você provavelmente não aguenta ficar sem comer nem por um dia. Além disso, mesmo sem ter culpa, foi torturado e carregou uma cruz extremamente pesada e ainda debilitado por conta dos ferimentos.
Hoje em dia, alguns ficam reclamando de treinar por alguns minutos e encaram o ato de se exercitar como se fosse uma situação de vida ou morte, ao som de um funk pesadão. Isso não chega nem perto de ser chamado de dor, comparado ao sofrimento que Jesus suportou e aos seus pecados que ele teve que carregar para que hoje você estivesse livre do pecado. Agradeça a Ele por ter misericórdia de seres desprezíveis como nós. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Irmão, treina. Só que não encara treinar como se fosse a coisa mais dolorosa do mundo. Treine para ganhar força e não para ter apenas um corpo bonito. Porque se for só para ter um corpo assim e tiver uma mente fraca, não vai adiantar de nada. Porque Jesus viveu aqui como nós, como um homem. E ainda assim, mesmo nunca tendo frequentado uma academia, ele foi mais forte do que muitos que frequentam. Ele tinha um propósito acima do conforto. Jesus Cristo sabia que seria torturado e morto para cumprir a missão que lhe foi proposta aqui na Terra. Mesmo sabendo disso, ele não hesitou e cumpriu a missão que lhe foi proposta por Deus. Em Lucas 22:42 é dito por ele: Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Creio eu que já passou da hora de você brincar e começar a agir para se tornar aquele homem que você almeja ser. Ou você muda, ou continua sendo que nem a galera da Red Pill fala, um beta, fraco. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para seu futuro. Ou é isso que você quer? No futuro você almeja ser alguém fraco? Você quer ser um covarde? Deus é bom, mas ele não ajuda quem não age para conseguir o que quer, quem não se esforça. Então, é melhor você pensar bem antes de colocar o seu conforto acima do seu propósito. Possuir uma vida simples e forte desapego material. Jesus Cristo não viveu apegado a nenhum bem material, e ao longo de sua história, ao longo de sua jornada, não há indícios que Jesus fez questão de acumular bens na terra ou ter status social. Ele viveu de forma humilde e simples. Um dos grandes problemas hoje é que a todo custo os homens tentam provar o seu valor a partir de riquezas e do quanto é reconhecido no mundo. O ser humano hoje às vezes não adquire algo porque realmente precisa, mas sim por ego, para provar que também tem o celular ou o carro do ano, e ainda dizem estar felizes. E essa felicidade não passa de uma ilusão, é falsa. Felicidade de verdade é estar na presença de Cristo e junto com aqueles que verdadeiramente gostam de você. Cara, eu aprecio muito um estilo de vida simples e não vejo necessidade de priorizar bens materiais, pois tudo isso vai pro ralo quando você morrer. Toda a riqueza que você conquistou não vai valer nada. Você pode pensar que eu estou louco ou sendo radical demais, mas mesmo assim eu penso dessa maneira. O problema dessa sociedade é que as pessoas têm medo de perderem um objeto
mas não tem medo de perder a salvação e o lugar delas no reino dos céus. Você não é o Messias? Salve a si mesmo e a nós. Você não teme a Deus? Nosso sofrimento é justo. Mas Ele não fez nada de mal. Lembre-se de mim, Jesus, quando o Senhor vier como rei. Eu te prometo que hoje mesmo estarás no paraíso comigo. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Irmão, trabalha, desfruta das coisas saudáveis que esse mundo tem a oferecer, mas não tenha medo de perder algo mundano. Regozije-se no fruto do seu esforço, mas não se apegue a nada que seja desse mundo. Jesus teve uma determinação extraordinária. Deus se fez carne, o infinito se limitou ao finito, e a sua natureza foi deixada nos céus, para que fosse possível a sua presença aqui na terra. Mas ainda assim, mesmo ele sendo Deus, ele foi homem, e foi tentado como nós de todas as formas possíveis. Mas se há algo que separe Jesus de nós humanos, foi a sua determinação, que mesmo sendo tentado pelo diabo por 40 dias no deserto, mesmo quando seus discípulos o questionavam, mesmo quando nós humanos ainda não podíamos compreender a sua missão aqui na terra, ele não olhou para trás em nenhum momento de sua jornada, pois ele sabia que olhar para trás, mesmo que por um segundo, poderia custar a salvação de toda a humanidade. Até mesmo quando sabia que o momento de beber do cálice estava próximo, ele olhou para o caminho que levava para Jerusalém, com firmeza, e seguiu passos determinados sem desviar o olhar, nem para a direita e nem para a esquerda. Em Lucas, capítulo 9, versículo 51, é dito: E aconteceu que, tendo chegado o tempo para a sua ascensão, ele fixou sua face para ir a Jerusalém. Ele levou tão a sério a sua missão aqui na terra que nem mesmo considerava as comidas mundanas como sustento. Isso desde os dias em que ele jejuou no deserto, mesmo estando fraco pela fome da própria carne. Quando o diabo o tentou, ele disse que não seria apenas de pão que o homem viveria, mas sim de toda a bendita palavra que procede da boca de Deus. E mesmo ele estando alimentado, ele dizia que a comida dele era fazer toda a vontade daquele que o havia enviado e concluir a sua obra, ou seja, a sua missão. E nem adianta dizer que ele só foi ser assim quando começou seu ministério. Até mesmo no seu período mais jovem, quando era apenas uma criança, ele já sabia do seu propósito e que ele não estava lá para brincadeira. Sabe quando a palavra de Deus diz para nós sermos imitadores de Cristo? Não se trata apenas de espalhar mensagem e servir ao próximo. Também se trata de sermos tão determinados quanto Jesus. E usar aquela desculpa de que Jesus era filho de Deus, um ser divino, não cola. Porque ele se fez homem aqui comum na terra, um ser humano normal, assim como você é. E devido a isso, eu acredito, e Jesus Cristo também acredita, que você é capaz de vencer essas tentações que você enfrenta num determinado momento de sua vida. Caso contrário, Jesus não teria dito para termos bom ânimo,
por ele ter vencido o mundo. Afinal, mesmo ele sendo humano, ele mostrou que você é capaz de vencê-lo também. Então, tenha a determinação de Jesus Cristo. Se você não tem, busque-a. Se você não conseguir com o tempo, implore para Deus te conceder tal determinação, pois assim não há nada que poderá tirar o seu foco. Mesmo ele sendo Deus, ele sentiu agonia e tristeza. Ah, mas Jesus é o próprio Deus encarnado. Tenho certeza que ele foi o tipo frio e calculista, que nunca sentiu agonia ou tristeza de verdade. Quando Jesus desceu dos céus até a terra, ele herdou tudo aquilo que um ser humano comum pode sentir. Mas um verdadeiro homem como Jesus nunca chorou. Ele sentiu amor, compaixão, alegria e tudo mais, mas a tristeza, um dos sentimentos que mais demonstra a fraqueza do ser humano, isso ele nunca demonstrou. Afinal, nunca existiu um homem tão forte quanto ele, né? No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 32 ao 35 diz: Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava e vendo-o, ela lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E, quando Jesus, pois, a viu chorar, e chorava também os judeus que vinham com ela, comoveu-se em espírito e conturbou-se, e disse: Onde o pusestes? Eles disseram-lhe: Senhor, vem e veja. E Jesus chorou. Sim, irmão, mesmo com tudo isso que a gente falou sobre Jesus, Jesus, sendo um dos maiores exemplos de masculinidade da história, chorou de tristeza na frente de seus discípulos e até mesmo na frente de vários judeus que estavam lá. E isso nem de longe foi visto por eles como um sinal de fraqueza. Isso porque ser homem, ser forte, não significa reprimir esses sentimentos. Significa entender que isso faz parte do seu ser. Ah, mas Jesus não passou pela agonia de estar em um momento de aflição como nós passamos. Ai, Senhor. Se queres, afasta de mim esse cálice. Mas não seja feita a minha, mas a tua vontade. Não a Meu filho, tudo bem. Obrigado. Eu vou estar esperando por você. Jesus, antes de cumprir o seu maior objetivo no nosso plano terreno, sofreu de pavor e agonia tão profundos que chegou ao ponto de suar sangue. Você tem ideia do quanto isso é importante? Isso mostra que até mesmo Jesus passou por momentos de aflição extrema. E mesmo sendo um homem, ele expressou isso. Então, irmão, saiba de uma coisa.
Não sinta receio de expressar as suas fraquezas. Isso de forma alguma é sinal de fraqueza. Aliás, se não for possível que você lide com isso sozinho, não tem problema você pedir por ajuda. Chame um amigo, um parente. E esse, sendo um conselho meu, não há consolador melhor que o Espírito Santo. Claro, eu não tô te pedindo para você se tornar um chorão a partir de agora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu estou te dizendo isso para você saber que, mesmo você estando sozinho, mesmo você não tendo amigos ou até mesmo parentes próximos, existe o maior dos consoladores do teu lado. E ele só tá esperando você chamá-lo para que ele possa te fazer companhia no seu pior momento. Assim como ele fez com Jesus no Monte das Oliveiras. E é isso. Espero muito que esse vídeo possa ter lhe agregado em alguma coisa. Se você ficou até aqui, muito obrigado, guerreiro. É nóis, que Deus abençoe cada um de vocês e até a próxima.